A gente tá falando sobre alegria. Alegria é o que você tá sentindo nesse momento, Luca Bop, ou seria mais um alívio? Como é que você tá? Tudo bem, querida? Bom dia. Opa, caiu o fone. Bom dia pra você, bom dia pra Mandinha, bom dia, Bruninho, Laura, queridos. Alívio é uma palavra mais acertada. Eu tô mais aliviado do que alegre hoje, depois da partida de ontem do São Paulo, porque é o que a gente comentou no programa de ontem mesmo. O importante era voltar vivo de La Paz, o São Paulo decidindo no Morumbi. E mais aliviado porque o São Paulo mostrou alguma melhora, enfim, com o Dorival Júnior por causa de um novo sistema, na minha opinião. O São Paulo ontem atuou com o Nilton, né, reforço do Botafogo, que veio do Botafogo, e eu gosto muito desse jogador. Primeira partida do Nilton pelo São Paulo, ele atuou como terceiro zagueiro, e quando o São Paulo tinha a bola, ele subia para ser volante. Então, o Dorival deixou o time um pouco mais compacto, um time mais alto, né? O São Paulo tem um time muito baixo, geralmente, o Nilton dá mais altura. E como a Laura destacou muito bem, como de hábito, as estreias dos reforços foram muito boas. Sobretudo do Iago, lateral esquerdo do Bahia. Então, boas notícias na Bolívia. O São Paulo volta vivo, faz um bom primeiro tempo, toma um empate no segundo tempo. Mas, assim, é um alívio. Um pouco frustrante pelo gol sofrido, algumas coisas ainda para serem criticadas, mas o sentimento é bom nessa quarta-feira, Ana. Não, e com certeza, assim, vamos lá. O Bolívar é um time fraco. Sim. E joga com altitude, ao seu favor. Perfeito. Se não fosse a altitude ontem, era papo de 3-0 mínimo para o São Paulo, que foi superior durante a partida, só que chega na reta final do segundo tempo, Bruninho, é complicado você não sentir a altitude. Total. Foi muito clara que sentiu a altitude ali, né? Eu acho que o saldo é muito positivo, assim, foi um pouco do que a Laura e o Bob falaram. Cara, assim, eu sempre falo, mano, assim, eu tenho dificuldade de analisar tática e tecnicamente jogos na altitude, porque eu acho que você precisa sobreviver na altitude. A gente já viu grandes times brasileiros chegarem na altitude e tomarem a sapatada do Bolívar, voltar, não só brasileiro, time sul-americano de tomar porrada de 4, 5 e em casa geralmente é o contrário, né? Aí a porrada vira. Só que, cara, é muito difícil, assim, e eu achei que o São Paulo fez um jogo, assim, tirando aí a reta final uma abafa, né, muito chute, cruzamento e tal, mas assim, cara, na maior parte do jogo, o São Paulo não sofreu. O São Paulo conseguiu, botar a bola no chão, tocar a bola, reter um pouquinho a posse de bola. Me chamou a atenção que o Dorival opta por como o Bob falou, por um esquema diferente, sem jogadores de velocidade, né? Porque geralmente na altitude o time brasileiro vai lá, se defende e bota um pontinho para correr em profundidade. Só que, cara, às vezes a vida desse pontinho é difícil, porque ele precisa ficar correndo, indo e voltando, às vezes não faz tanto sentido. Então eu gostei da estratégia de, cara, vou botar um time mais técnico aqui, povoar mais o meio campo e tentar bater bola, reter. E o São Paulo conseguiu até ameaçar em alguns momentos com o chute do Luciano de fora da área. Faz o gol com a Arboleda, que aí depois eu queria até jogar pro Bop, né, para entender se tem uma possível redenção aí. Eu vi a entrevista do Arboleda pós-jogo, ele fala muito sobre depressão, que ele sofreu de depressão, coisa que não tinha sido noticiada. Queria até entender como é que isso está repercutindo, porque o São Paulo, em algum momento, estudou rescindir o contrato do Arboleda por justa causa. Sim. Então, assim, alguma coisa não foi conversada aí, porque se um atleta seu diz ter depressão e você pensa em entrar como justa causa, você vai perder, não faz sentido nenhum. A gente até tem porque até a gente declaração, sabe... né, dele pois é. Para o repórter da ESPN ontem, depois do jogo, que ele fala: eu não pensei em nada, só pensei em fugir. Eu estava passando por depressão. Inclusive, comecei a ler sobre isso. Meu problema era realmente pessoal. Porque depressão, é algo muito sério, assim, a gente está falando de saúde mental, que, é prioridade, futebol fica em segundo plano nesse momento. Mas aí já jogando pro Bop, queria entender se te surpreendeu também o Ceará, algo que já vinha sendo falado por aí. E é a redenção do Arbolenda? Opa! Tá mudo, meu amigo? Não. Ih, perdemos. Não. A quem interessa calar Luca Bop? É a pergunta que fica. Felipe Fera, talvez. Agora voltou. Voltou. Boa. Não, eu tava falando que eu não acho que é uma redenção ainda. Acho que ele precisa reconquistar aos poucos. Ele ainda não jogou no Morumbi desde que ele voltou, né? Então, o reencontro com a torcida massiva do São Paulo vai ser no sábado do Arboleda. Mas eu assino embaixo o que você falou, Bruninho. Assim, quando qualquer pessoa fala sobre depressão, essa deve ser a prioridade, essa deve ser o foco da discussão. Se o Arboleda de fato estava sofrendo com saúde mental, essa é a prioridade, mais importante de qualquer coisa, a carreira como jogador de futebol.
E pegou de surpresa a torcida, porque de fato não havia sido noticiado que ele sofria com isso. Vamos lembrar que o Alisson sofreu com depressão no São Paulo também, e o Dorival foi responsável por resgatar a confiança do Alisson lá atrás, como tem feito agora com o Arboleda. A Arboleda falou que o Dorival é um paizão para ele e tal. A torcida do São Paulo, honestamente, assim, o problema do Arboleda é a reincidência, né? Ele tá desde 2017 no São Paulo e ele já teve outros episódios em que ele deu um perdido no clube. Vestir camisa do rival, por exemplo, não tem nada a ver com depressão. Pois é. E de atrasos vestiu também, a camisa do Palmeiras. Atrasos, exatamente. Ele é um cara... Exato, e notícias que foi pra noite em São Paulo e tal. Então, assim, a torcida fica um pouco desconfiada, mas é a primeira vez em que ele fala de depressão. Então, assim, o benefício da dúvida. Sim, e vamos falar a verdade, o São Paulo não pode se dar o luxo de não ter o Arboleda jogando. Ele ainda é o melhor zagueiro do São Paulo, sobretudo sem o Alan Franco. Embora ontem, Domingos Duarte tenha feito ótima estreia. Baita estreia. Muito boa estreia do Domingos Duarte, pinta de líder, assim, gostei da postura. Então, assim, acho que ainda não é uma redenção. Se ele fizer um gol da vitória contra o Curitiba, mais um caminho importante, já diante da sua torcida e tal. Mas acho que vamos ver como ele lida com isso, tomara que ele se recupere da depressão e fique saudável para jogar bola, porque futebol ele tem. Dá pra gente dizer que é o início da redenção do Arboleda Pode ser, São Paulo. Só que a gente sabe que, por exemplo, a gente até citou, o Bop citou o caso do Alisson. Isso foi notificado, né? O clube comunicou a doença do jogador quando aconteceu. E em nenhum momento o São Paulo falou sobre isso. Então, acho que agora, depois dessa declaração do Arboleda, a gente até espera que o São Paulo se pronuncie sobre o caso, se foi realmente isso. Porque se é um caso de saúde, seja fratura, se ele está sendo, por exemplo, medicado, um caso de saúde como depressão, o clube tem que saber. Ele tem que notificar o clube até por questão de remédio, exato. Questão do doping, porque não cair no doping e tudo. Então ele tem que notificar. Primeiro, o São Paulo já deveria saber sobre isso. Se já não sabia, porque não falou nada, eu acho que é um questionamento que pode se ter também. Será que ele pediu para não falar? Tudo bem. É porque eu acho que esse é o ponto. Por ser uma temática pessoal, talvez tenha tido uma conversa que ele não quis, revelar. Né? E aí ficou a cargo dele revelar nesse momento a situação. Fez o gol, se sentiu confiante e à vontade para falar sobre isso. É o tipo de coisa, assim, nós temos poucos detalhes para falar sobre o tema. O que a gente tem é essa fala que o Arboleda fez de revelar isso agora. O que eu acho é uma amostragem pequena, uma amostragem muito específica por causa da situação da altitude, mas é um jogo que pelo menos traz aquela faísca de voltar à esperança, de voltar à confiança para a equipe e para o torcedor são paulino. Porque tem um jogo importantíssimo no final de semana que precisa ser tratado como prioridade, que é o jogo contra o Coritiba, mas é um São Paulo que chegou, assim, com algumas notícias inacreditáveis. Cara, não, gente, o que foi o ônibus? Contra o Bolívar. Teve a questão do ônibus. Então, não, gente. E assim, o São Paulo não tem nada a ver com isso, porque quando a fase é ruim, atrai. É um clima pesado. Surreal. Surreal. O que é, Bop, ler uma notícia dessa no dia do jogo? Conta pra gente. Completamente bizarro, né? Eu recebi no WhatsApp, assim, olha o nosso time e tal, prendido 86 quilos de maconha. Inacreditável, bicho, é inacreditável. O São Paulo tá, assim, manchetes a cada semana que a gente não... Eu nunca tinha visto isso, eu não me lembro de uma apreensão tão significativa dentro do jogo. Surreal. Enfim, coisas que só acontecem com o São Paulo capítulo 2000, é isso. E assim, o mais bizarro é que ainda tinha isso, que o São Paulo tinha pouco tempo para chegar do aeroporto até o estádio. E aí teve todo esse problema com o ônibus. Poderia realmente complicar a vida do São Paulo. Mas não, a empresa colocou outro ônibus à disposição deu tudo certo. do time, deu tudo certo. São Paulo empatou lá na altitude. Vamos acompanhar, gente, o Dorival falando que saiu satisfeito dessa partida. Roda aí. Foi um jogo muito difícil, sempre é muito difícil se jogar aqui dentro. O jogo, em determinados momentos, fica até desleal, porque é uma equipe já adaptada contra uma equipe que praticamente vem conhecer essa nova situação dentro dos 90 minutos. Eu saí daqui satisfeito e esperançoso que possamos fazer na terça-feira lá um jogo já diferente daquilo que foi hoje, em condições de podermos buscar o nosso melhor resultado. Tá aí, então, Dorival Júnior, e que esse seja um jogo, né, Bop, que seja uma virada também para o São Paulo, pensando principalmente nesse Brasileirão, jogo importantíssimo no sábado dentro de casa e na volta também nessa Sul-Americana. Na Sula tá classificado já, né? Vamos. Calma. Todo mundo adulto aqui, gente. Todo mundo adulto, gente. Todo mundo adulto. Bolívar eliminou o Grêmio. E buscou o resultado na arena do Grêmio. Gente, mais 18 E geral, o São gente. Paulo.
O São Paulo, no nível do mar, não ganha desde 26 de maio, vamos lembrar. Desde o dia 25 de abril. Então, assim, a melhor partida do São Paulo nos últimos meses foi a 3.800 metros de altitude. Então, talvez seja o caso de suspender o Morumbi. Enfim, assim, o Dorival tá feliz porque jogou bem ontem, mas assim, ele é desleal aqui, ele falou agora na coletiva, pô, mas contra o Grêmio ali em Porto Alegre, no nível do mar, foi horrível. Então, enfim, mas eu acho que não classificou na Sul-Americana. Foco total no jogo contra o Curitiba. É final de campeonato no Morumbi no sábado. Final de campeonato, promessa de grande público. Mas é isso, acho que o São Paulo, uma última pincelada sobre o jogo, o São Paulo tem uma dificuldade muito grande com os reservas. Os reservas que entram não conseguem manter o nível dos titulares. Com esses 3 reforços, eu acho que o São Paulo passa a ter opções, principalmente defensivas, para ter mais opções de troca. Porque ontem os reservas que entraram, meu Deus do céu, cara, como o time caiu de nível, enfim, mas São Paulo passa a ter um pouco mais de esperança depois desse empate suado na Bolívia. O Bop, como é que tá o fôlego do Dorival Júnior aí, assim? Porque, enfim, eu brinquei aqui, já está classificado, obviamente não está classificado, né? Mas acho que está bem encaminhado. Acho que tá bem encaminhado. Mas, entendi agora o seu bom trocadilho. Mas o que segura o Dorival no cargo, assim, você acha que ele corre risco? Como é que tá essa pressão em cima do treinador São Paulino? Cara, o Dorival, ele tá com um álibi, que é não ter quase atuado no Morumbi. Então, o São Paulo, por causa do acordo de shows que fez... Que coisa também isso, hein, Bob? Que coisa, hein? Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Não, e o pior, o contrato vai até 2031. Então, isso é uma loucura, assim. É uma loucura, E o São Paulo vai jogar contra o Corinthians na Vila Belmiro. Não vai jogar no Morumbi, no Brasileiro. É uma loucura isso, cara. Surreal. Então, assim, o Dorival tem esse álibi do tipo, cara, eu não joguei diante da minha torcida no meu estádio. Por isso que é tão importante o jogo contra o Curitiba. E a sequência do São Paulo é Curitiba em casa, depois Chapecoense em Chapecó, que a Casé vai transmitir, depois Red Bull Bragantino, depois Galo em casa. Então, assim, são 3 jogos no Morumbi. O São Paulo tem que, desses 12 pontos, fazer 9, no mínimo, assim, sabe? O São Paulo tem que pontuar. E eu acho que se não passar desses 4 jogos com uma pontuação robusta, cara, o trabalho do Dorival vai ficando sem defesa, assim, né? Por mais que provavelmente se classifique na Sul-Americana. Rapaziada, é o seguinte, você não tá no canal da Casé TV, você tá no canal de corte. Então, não esquece de se inscrever aqui embaixo e dar essa moral pra gente. Tamo junto.